Pessoal, voltamos para mais um vídeo sobre a nossa série, de objetivos que eu me comprometi a gravar até o final desse ano, tá? Normalmente esse período, como eu sempre falo, as pessoas ficam mais propícias, elas ficam mais desejosas de definir os seus objetivos, de direcionar na verdade, tá? O grande trabalho que eu faço é direcionar a sua vida para que você gaste tempo, dinheiro e energia na direção certa e não fique patinando, essa é a grande verdade. Uma outra forma, tá? Eu já falei de duas formas em outros dois vídeos, se você não assistiu, tá lá no Instagram, nosso Instagram, lá outros dois vídeos, falando sobre como definir os seus objetivos. E hoje eu queria passar mais uma dica, mais uma estratégia de como você pode definir os seus objetivos, porque na maioria das vezes essa é a grande dificuldade que as pessoas têm. Uma das estratégias nós chamamos de área alavanca. O que é isso, na verdade? É você identificar uma área da sua vida que tem maior influência sobre as outras. Pensa, por exemplo, em termos de área emocional, área espiritual, área saúde, área conjugal ou relacionamento, área familiar, área social, tá? Área financeira, área de investimento, área de desenvolvimento intelectual, área profissional, área dos negócios, ou seja, a nossa vida é composta de várias áreas. A ideia aqui é você identificar qual dessas áreas hoje mais te incomoda, em qual dessas áreas você não está tão satisfeito ou satisfeita com ela. Tá? Então pense em alguma dessas áreas. Por exemplo, vamos pensar na área profissional. Tá? Olha, a área que eu hoje estou insatisfeito é a minha vida profissional. Então essa é minha área alavanca. Se eu trabalhar nessa área, ela vai ter uma influência positiva nas demais? Essa é a grande pergunta. Poxa, vai, Adriano, se eu conseguir melhorar minha área profissional, ela vai melhorar a muitas outras áreas. Adriano, não, olha, a minha área alavanca é financeira. Pessoal, olha que interessante. Algumas pessoas às vezes me procuram dizendo o seguinte: Adriano, eu preciso desenvolver questões emocionais, tá? Eu quero, sabe, eu sofro muito, tal. E a pessoa começa a me dizer isso. Aí também ela fala assim: Adriano, uma outra coisa, eu tenho tido problema no meu relacionamento conjugal e eu preciso melhorar. Então na cabeça dela, ela acredita que precisa trabalhar tanto o emocional quanto o conjugal. Quando a gente começa a passar pelo autoconhecimento, às vezes a gente identifica que a área que ela precisa trabalhar, que a área alavanca é financeira. E que essa área alavanca financeira está desequilibrando tanto o emocional quanto criando dificuldades no relacionamento. Isso é muito comum acontecer. Então, às vezes a pessoa está com essa ideia de ter que trabalhar lá no emocional e ter que trabalhar, por exemplo, no conjugal, como eu falei. E na verdade ela precisaria trabalhar o quê? No desenvolvimento de inteligência financeira. E às vezes a gente começa a trabalhar ali naquele ponto, nessa área alavanca, e ela começa automaticamente a influenciar as outras áreas. Então, qual que é o passo agora que você precisa fazer? Identifica qual é a área alavanca. Qual é a área hoje que, se você colocar um pouquinho mais de foco, que você gaste mais tempo, dinheiro e energia nela, que ela vai ter uma maior influência nas outras áreas. Tá? Então pense nisso, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Tá? Definiu a área alavanca. O segundo passo, eu preciso agora começar a olhar para essa área alavanca e fazer a seguinte pergunta. Olha, hoje, qual é o meu nível de satisfação com essa área? Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 totalmente satisfeito, qual a nota você daria para essa área hoje? Tá? Vamos imaginar que você deu a nota 4 para a área profissional. Olha, Adriano, meu nível de satisfação é 4. Normalmente, quando eu faço esse tipo de pergunta, você vai ver que na tua mente já veio a resposta. Olha, é 4. Legal. Então, olha que interessante. Eu já sei que a minha área alavanca é a profissional. Hoje, o meu nível de satisfação com essa área é um nível 4, ou seja, eu não estou muito satisfeito com ela. Tá? E agora, qual que é o terceiro passo? Imagine o seguinte, imagine que você alcançou o nível 10 nessa área, tá? Imagine que você chegou na área profissional lá no 10, ou seja, eu estou plenamente satisfeito com a minha vida profissional, tá? Como seria essa vida profissional se ela alcançasse o nível 10? Agora você precisa descrever quais as características, o que mudou, tá? Pensa em termos de posicionamento, pensa em termos de salário, pensa em termos de carreira, pensa, olha, eu estou no nível 10, um momento extremamente satisfeito
tá, da minha vida e em relação à minha carreira. Eu estou muito feliz com a minha carreira. Como seria a tua vida se você alcançasse esse nível 10? E começa agora a descrever item por item. Olha, Adriano, eu estaria ganhando um salário de tanto, eu estaria atuando nesse segmento, de repente até abrindo o seu próprio negócio. E começa a escrever, pessoal. Libera literalmente, tá, o teu potencial criativo agora. E vai escrevendo. Como seria? Como seria? Tá? Esse é o terceiro passo. Qual que é o quarto passo agora? Pega essa lista que você escreveu, tá? De vários itens que você está descrevendo aí de como seria a tua vida, né? E responda, tá? Qual desses itens, se você trabalhar primeiro, vai te aproximar mais de alcançar esse nível de satisfação 10? Ou seja, você vai criar uma lista de prioridade. Tudo bem? Então imagine o seguinte, olha, eu defini a área alavanca profissional, eu entendi que o meu nível de satisfação hoje, atual, com essa área, é nível 4. Também entendi que se eu alcançar o nível 10, a minha vida seria dessa forma, tá? Escrevi uma série de coisas. E agora, qual que seria o meu primeiro passo? Tá? Qual que seria, dentro dessa lista que eu fiz, a prioridade, onde eu deveria trabalhar? Imagine que a pessoa chegou à conclusão e falou assim, olha, Adriano, para alcançar o que eu quero, eu teria que primeiro ter uma graduação diferente, ou eu teria que fazer uma pós-graduação. Basicamente, pessoal, aqui você precisa entender o seguinte, que você vai precisar identificar, essa lista são o quê? Identificar as competências que você precisa adquirir para alcançar essa lista, tá? Que você colocou em prioridade. No segundo momento, você precisa entender quais dessa lista de competências que você tem que adquirir para alcançar cada um desses itens. Você vai ter coisas que você já tem e coisas que você vai ter que desenvolver. E depois, por último, como eu sempre tenho falado, você vai ter que mudar comportamentos improdutivos. Então, basicamente, é fazer isso. Defina a sua área alavanca, depois defina o seu nível de satisfação com essa área alavanca, exemplo que nós demos lá, 4. Depois defina qual que seria a vida ideal se você alcançasse o nível de satisfação 10, descreva item por item, tudo bem? Você vai descrevendo item por item de como seria, tá? Depois, defina prioridades, qual desses itens você precisa trabalhar primeiro, tá? Então, olha, eu preciso trabalhar uma formação acadêmica, preciso trabalhar, sei lá, procurar um coach, isso que eu defini, esse é a primeira parte, né, que eu preciso trabalhar. E depois, pessoal, comece a entender quais são as competências que eu preciso ter para alcançar esse primeiro item que eu defini. E quais são as competências desse contexto todo que eu já tenho, quais eu tenho que adquirir, quais são os comportamentos improdutivos que eu tenho que mudar. Tudo bem? Pegue papel e caneta e faça isso, tá? Faça detalhadamente, refaça 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai deixando isso apurado. Tudo bem? Espero que essa dica também ajude você a definir os seus objetivos. Muito em breve, tá? Eu vou disponibilizar também uma ferramenta para você fazer isso, totalmente gratuita, tá? Uma série de perguntas que você vai colocando ali e ele vai te direcionando. Mas nesse primeiro momento, faça essa estratégia, porque ela vai ampliar um pouco mais o teu nível de consciência em relação ao que você está buscando e isso é fundamental nesse processo, tá bom? Um forte abraço!